aqui como é que te tocou essa música, o que que você sentiu aí, como é que chegou para você, para a gente já começar essa noite aqui já em sintonia, nessa frequência. Então, quem quiser abrir o microfone, quem quiser comentar aqui no chat, bora lá. Então me digam, como é que foi aí para você? Carol falou aceitação, o que mais? O que vocês sentiram aí? Tati, ficou muito forte o eu sou, né? Porque por muito tempo eu vesti uma armadura, vesti uma máscara, coloquei uma máscara e hoje eu consigo ver que eu não sou aquilo que eu me rotulei por muito tempo, né? Então essa música mexeu bastante comigo nessa questão, né? De mostrar para mim mesma que eu sou eu com todas as Uhum. cicatrizes, com todos os tombos, com todos os aprendizados, e essa sou eu. Maravilhoso, essa é a ideia, né? Esse espírito, e essa é a frequência de hoje, né? Quanto mais a gente pode realmente ser quem nós realmente somos e como fazer isso, qual é o caminho para fazer isso, porque parece simples, né? Ah, seja você mesmo, né? Mas não, né? Só que não. Essa é a longa jornada aí do processo de autoconhecimento, que às vezes a gente acha que está abafando, sendo que a gente é, mas tem muitas construções de crenças, de condicionamento, de máscaras, de coisas que a gente precisa desaprender, despir de quem nós achamos que somos para a gente realmente alcançar o ser muito maior, né? Muito mais divino que é cada um de nós, né? Então, esse é sobre isso, né? É disso que se trata. E para a gente começar a aquecer nesse movimento de autoconhecimento ainda mais profundo, eu trouxe umas perguntas aqui para autorreflexão. Então, vou pedir para você anotar aí o número da pergunta e a sua resposta, que é sim ou não, simples assim. Então, a primeira coisa que te vem, e aí não precisa se preocupar que você não vai compartilhar as respostas dessa pergunta com ninguém, é para você. É um processo de auto-observação, de autoconhecimento. Então, anota aí, para a primeira pergunta. Você diz o que acredita e age de forma coerente com aquilo que você sente, mesmo quando isso se torna desconfortável para os outros? Anota aí se sim ou não. Sendo totalmente verdadeiro, sincero com você mesmo, nota aí a sua resposta. Foi? Notaram aí? Segunda pergunta. Quando algo te incomoda em um relacionamento, você expressa o que sente com verdade, ao invés de se calar ou de reagir impulsivamente? Então, anota aí também se sim ou não. Foi? A terceira pergunta é: suas decisões importantes refletem o que você realmente sente ou apenas o que parece certo para os outros? Então, anota aí se realmente representa aquilo que você sente sim ou se é não. Mas o que é importante para os outros é não. Anotou aí? Quarta pergunta: você consegue sustentar as suas escolhas mesmo quando há julgamento, rejeição ou pressão externa? Então, anota aí também se sim ou se não. Foi? E última pergunta: as pessoas ao seu redor percebem a coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz? Anota aí também se sim ou não.
E aí, soma e me conta aí, se quem quiser compartilhar, lógico, se quantos sims deu aí nas suas respostas, das 5 Posso perguntas. começar? Posso começar? Vocês me Pode. dão permissão, meninas? Ô, Pati, eu amei essas perguntas, sabe por quê? Porque todas elas, há um tempo atrás, eu responderia sim, sim, sim para as 5. Eu responderia sim para as 5. E hoje, porque a gente nem percebe, né? A gente vai transformando e responder não para todas. Eu estou muito orgulhosa de mim. É sinal de que realmente eu mergulhei de corpo, alma e coração, porque eu consegui responder não para todas elas. Essas 5, eu acredito que seja não também. As pessoas, aliás, essa eu acredito que seja assim. As pessoas ao seu redor percebem coerência do que você pensa, o que você sente, o que você faz. Eu acredito que sim, que pelo menos eu acredito nisso. Né? Eu Uhum. procuro ter coerência no que eu penso, no que eu sinto e no que eu faço. Então, assim, eu estou muito orgulhosa e eu devo isso ao enneagrama. O enneagrama foi essa grande sabedoria que, quando eu decidi mergulhar de corpo, alma e coração, eu estou muito feliz. Dessas 5 perguntas, eu estou muito feliz. De 4 ter sido não e uma ter sido sim. Gratidão, meninas. Maravilhoso, é isso mesmo. Então, essas perguntas parecem perguntas, né, simples, mas tem uma complexidade aqui, inclusive dessa autoanálise, dessa autoavaliação, de realmente perceber coisas que às vezes a gente acha, mas no dia a dia a gente demonstra outras coisas, as pessoas percebem de uma outra maneira. Às vezes a gente se adequa até mais do que deveria, né? Então, como é que está o equilíbrio aí entre isso, entre atender as demandas internas e as demandas externas? Como é que está o equilíbrio aí do dar e do receber? Tem várias Eu queria. reflexões e algumas delas, inclusive, é o que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos colocar, inclusive, o início dessas perguntas justamente para abrir um campo de reflexão. Eu Diga, queria só Gi. dar mais um testemunho. Eu fui convidada para participar de um ritual de uma amiga minha e eu não me conectei. Ok. Aí no final ela perguntou, toda entusiasmada, e aí, Gi, você gostou? Eu falei assim, não, amiga, eu não conectei. Ela falou, ai, Gi, é por isso que eu te amo, você é sincera, que você poderia dar uma desculpa, né? Você poderia falar assim, não, gostei, e não voltar mais. Mas você preferiu ser honesta, né? Eu Uhum. falei, yes. Antigamente eu arrumaria uma desculpa. Antes eu juro para você que eu daria uma desculpa e escorregaria. Agora não, agora eu prefiro ser sincera. Então, isso tudo eu aprendi com o Enneagrama. Chega, já falei demais. Maravilhoso, é isso, é sobre isso. Então, o Enneagrama realmente é para expandir mesmo o nosso conhecimento sobre nós e sobre as relações, né? Isso é, inclusive, um ponto que a gente vai falar hoje muito sobre a aplicação, possíveis aprendizados aqui do Enneagrama nos relacionamentos. Então, vamos ver o que que vai dar aqui hoje. Bora lá. Então, assim, se você respondeu mais nãos do que sim, pode ser que tenha alguns sinais aí de incoerência interna. Então, percebe aí, a gente vai, guarda isso, a gente vai conversar mais sobre isso ao longo dessa nossa noite. E se você marcou mais sims do que não, você tende aí mais a manifestar a sua coerência interna. Como? O que que é isso? A gente vai ver aqui mais ao longo dessa nossa masterclass. Então, segura aí essas informações que a gente vai voltar depois nessas perguntas. E vai ficar cada vez mais claro aí para vocês. E aí, olha que interessante, gente. É o primeiro passo aqui para a gente se aprofundar no processo de autoconhecimento. Quando o pensar, sentir e agir entram em conflito, aí nasce o sofrimento humano. Quando eles se integram, nasce a saúde e a evolução. Faz sentido? Eu digo isso para vocês, afirmo isso para vocês. Faz sentido isso?
Vocês percebem isso aí no dia a dia de vocês? Olha que interessante, olha que afirmação rica, poderosa, né? E olha como é legal a gente perceber isso, né? Tomar consciência disso. Muitas vezes a gente está num processo desintegrado, né? A cabeça está de um lado, o coração está do outro e eu não sei nem onde eu tô. Tá tudo ali desalinhado, desconectado. E aí começa o processo de adoecimento, né? Minha mente está lá no futuro, minhas emoções estão. Eu estou presa nas emoções ali dos processos passados, dos traumas, e o meu corpo não está lá nem cá. Começa a ter o quê? Sintomas somáticos, que o corpo vai sentindo. Essa incongruência, esse descompasso. E aí começam as questões de ansiedade, questões físicas, uma coisa aqui, uma coisa ali, começa a manifestar, fala assim, olha para você, né? Quantas das doenças que a gente já não manifestou aqui no nosso corpo tem origem somática desse descompasso entre o pensar, sentir e agir? Muitos. Então, esse é um ponto muito importante aí se a gente quiser olhar para a nossa saúde e para a nossa evolução. Evolução em todas as áreas da vida, né? Evolução em nós mesmos, evolução nas relações, evolução como profissional, enfim, tudo. E isso é o nosso ponto. E por que eu falo sobre isso? Né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu fui buscar muita coisa sobre esse processo de autoconhecimento. Isso começou quando eu tinha uma equipe, eu trabalhava dentro de um banco, eu tinha uma equipe, e eu percebia muitas pessoas adoecendo dentro do ambiente de trabalho. Motivos, N motivos, mas eu percebia que as pessoas estavam adoecidas. Eu trabalhei muitos anos em centrais de atendimento, liderando equipes de centrais de atendimento, e vira e mexe tinha um afastamento. E aí eu comecei a entender, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso entender melhor. E fui buscar os processos de desenvolvimento pessoal, comecei a estudar programação neurolinguística, e logo em seguida me falaram de um tal de enneagrama. Eu falei, gente, o que é esse negócio? E aí comecei, eu fiz um primeiro workshop para descobrir o meu eneatipo, já foi um desafio, porque eu já achava que era eu tenho facilidade de adaptação, sou meio camaleou, então eu já achava que era um tipo, depois eu descobri que era outro. E aí, eu acho, fiquei tão fascinada com esse processo de descoberta que depois do workshop inicial, eu fiz ele, eu falo, professor, de repente, né? Eu fiz o mesmo workshop inicial 5 vezes. A primeira foi para me identificar, mas as outras 4 foi para observar as pessoas se observando e se descobrindo no processo de autoconhecimento. E eu achei o máximo. E depois de ali eu fui estudar muitas outras coisas, processos mais profundos de enneagrama. Então comecei a estudar com o Nicolai, depois eu fui estudar mais profundamente com o Urano Paz, depois com o Christian Partner, e assim vai. Até hoje eu estudo esse processo de enneagrama e fazendo as conexões com outros conhecimentos. Mas eu comecei a fascinar tão profundamente com esse processo e entender, e não só, mas usar esse processo como um laboratório de observação minha, dos outros. Começou no desenvolvimento de equipe, mas depois foi para um processo mais profundo aí de estudo. Então, hoje eu uso o Enneagrama em todas as bases de cursos, de mentorias, de consultoria e tudo mais. Inclusive, quando eu saí desses workshops iniciais, foi que eu criei esse box aqui, porque eu queria facilitar o processo de autoidentificação dos tipos, dos eneatipos, e foi aí que eu criei esse primeiro box do Enneagrama, junto com o Silvonei, que foi um super parceiro meu de jornada no conhecimento do Enneagrama. A gente fez muitos trabalhos de Enneagrama também, ligados com a visão sistêmica, que a gente chamou de jornada sistêmica. Enfim, hoje, desdobrando aí para a metodologia que eu desenvolvi junto com a Cristi, que é a metodologia da alquimia integral, que também usa o Enneagrama como base teórica para essa metodologia.
Então, vem de muito tempo aí essa jornada com o Enneagrama desde 2011, em processos profundos de autotransformação, autoconhecimento e também desenvolvimento de mentorados, de mentores e em consultorias também empresariais. E aí, hoje, quero combinar um código com vocês. Tudo que, à medida que eu for apresentando aqui esse conhecimento que eu reservei, porque assim, se eu for falar, a gente que gosta, né, de enneagrama, se a gente começa a falar, eu tenho que cercar esse assunto, senão a gente fica aqui dias, meses, anos falando sobre isso. Então, eu trouxe aqui uma síntese de algo aqui, um tema específico para a gente conversar, mas eu quero que vocês comentem aqui. Sempre que fizer sentido, cai uma ficha, ver só, isso aqui é importante, comenta aqui, hashtag Bora Evoluir, que eu sei que vocês estão acompanhando, que está fazendo sentido, então me ajudem façam essa interação aqui para entender como é que está chegando o conteúdo aí para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui do teste, do que a gente viu até aqui, dos insights? Eu A queria Nara só, eu queria comentou só aqui fazer um. que Tá dando uma gabaritou no picada. 5. Oi? Viu, Paty? Tá dando umas picadas, tem hora a sua voz. O áudio? Tá, eu vou trocar o fone É, aqui, ver se melhora. Melhorou? Estão me ouvindo bem aí? Tá? Ótimo. agora tá. Maravilhoso. Então, ó, comenta aqui, bora evoluir. Quando fizer sentido aqui, eu vou seguindo o conteúdo aqui com vocês. Então, bora? Vamos evoluir? Bora evoluir, gente? Muito bom. Então, melhor do que a gente ficar falando aqui na teoria, a gente já vai para a prática, vamos sentir primeiro o que que acontece, e aí depois a gente vai trazendo a informação, fica muito mais fácil para a gente captar aí no nosso corpo a sensação física do que está acontecendo aí, de tudo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, a gente vai fazer um exercício sistêmico agora. Eu vou pedir para você separar 3 papéis e numerar cada um deles aí. Então, você vai separar um papel e colocar o número 1, no segundo papel, o número 2, e no terceiro papel, o número 3. Assim que vocês estiverem separado e numerado, só comenta, dá um ok aqui para mim no chat, para a gente seguir o nosso exercício sistêmico. Precisa colocar no chão, Paty, ou pode ser na mesa mesmo? Isso. Se conseguir no chão, melhor. Se não conseguir, aí pode fazer na mesa. Oi, papeizinhos separados, numerados. Então, o que que a gente vai fazer agora? Quem quiser fazer esse exercício, fechar a câmera para fazer exercício, fiquem à vontade. Eu vou pedir para você distribuir os 3 pedaços de papel no chão, numa distância entre cada um deles, porque você vai se colocar em cima de cada um para sentir o campo dos 3 elementos. Eu já tenho aqui o significado de cada um dos elementos. Então, o exercício agora é para a gente sentir o campo de cada um deles e perceber o que acontece no seu corpo. Tá? Então, distribui aí numa distância boa entre cada um deles, distribui no chão. Assim que você fizer a distribuição, então vou pedir para você não entrar ainda em nenhum deles. Então, quem pudesse colocar, fazer esse exercício em pé, melhor. Se você não conseguir, pode fazer na mesa também, não tem problema nenhum. Eu vou pedir para você, antes de se colocar em contato com um desses 3 elementos, você perceber aí como é que está o seu corpo. Então, quem for fazer esse exercício em pé, vou pedir para você que se coloque em pé e percebe nesse momento como é que está o estado do seu corpo, percebe a sua respiração, percebe se tem alguma sensação de peso ou leveza, como é que tá, se tem alguma parte tensa ou rígida no seu corpo.
Toma um instante para perceber, fazer um escaneamento geral de como é que está o seu corpo nesse agora. Percebe o ritmo da sua respiração. Isso. E agora você vai se preparar para entrar em contato com o primeiro elemento. E nesse momento eu vou pedir para você dar um passo e se colocar em cima do número um. Nesse momento, percebe o que muda entrando em contato com esse lugar, com o primeiro elemento. Percebe nesse lugar como é que está a sua respiração. Percebe nesse lugar se é leve, se é pesado, se existe um movimento, se é parado. Percebe os seus braços, as suas pernas. Se tem algum movimento para frente, para trás ou para os lados. Percebe a perspectiva desse primeiro elemento, se ele olha ou te chama atenção algum dos outros elementos ou não. E veja o que é mais possível perceber aí nesse lugar. Se vem mais alguma sensação no seu corpo, se tem alguma parte rígida, tensa, ou se é leve, e se existe alguma emoção atrelada aí nesse lugar. Isso. Eu vou pedir agora para você sair e não se colocar em nenhum outro elemento. Sair agora dessa posição. E saindo dessa posição, vou pedir para você chacoalhar o corpo, dar uma voltinha, olhar para cima, enfim, saindo da conexão desse primeiro elemento. Isso. E agora você se prepara para entrar em contato com o segundo elemento e ficar em cima dele, no número 2. Ao entrar em contato com o número 2, percebe nesse momento agora se nesse lugar se é leve, se é pesado, se tem algum movimento ou se é parado. Percebe as sensações do seu corpo, região da cabeça, os braços e as pernas. Percebe se te vem algum pensamento, se existe alguma emoção atrelada. E veja o que mais é possível perceber nesse lugar diferente do primeiro elemento. Qual é a perspectiva desse segundo elemento? Percebe se existe conexão com algum outro elemento daí ou não. E veja o que mais é possível perceber aí nesse lugar.
Isso, e agora você sai dessa segunda posição, não entrando em nenhuma outra, pedir para você sair, e você pode chacoalhar o seu corpo, dar uma voltinha, olhar para cima, relaxa o seu corpo, e saindo desse estado da segunda posição. Isso, e agora se preparando para entrar na terceira posição. Então você se coloca agora em cima do número 3. E nesse momento, entrando em contato com o terceiro elemento, percebe se existe alguma tensão, se é mais leve ou mais pesado essa terceira posição. Percebe se tem movimento ou separado, tem algo que te puxa para frente ou para trás ou para os lados. Percebe a sensação dos seus braços, das suas pernas, a sensação do seu corpo, se tem alguma parte tensa ou se é leve. Percebe se tem alguma emoção atrelada aí nesse lugar. Qual é a perspectiva desse terceiro elemento? Percebe se tem algum outro elemento que se conecta com ele ou não. E veja o que é mais possível perceber aí nesse lugar. Sente se existe alguma força no seu corpo. Percebe o ritmo da sua respiração. Isso. Nesse momento você se prepara para sair dessa terceira posição. E ao sair, você chacoalha o seu corpo, você pode contar 1, 2, 3, 3, 2, 1, saindo desse estado, desse terceiro elemento. Inspire e solta o ar com uma sensação de alívio. Isso. E nesse momento você pode voltar para o seu lugar. E vou pedir para você anotar agora os principais insights aí, o que que você percebeu. Então anota como é que foi para você esse exercício. Anota aí qual foi o elemento que você teve mais afinidade, menos afinidade, qual elemento mais fácil, qual elemento mais difícil. Vou deixar um minutinho aqui para você anotar aí as suas percepções.
Quem concluiu aí as suas anotações e quiser abrir para compartilhar, e como é que foi a experiência desse exercício? Como é que foi aí para você sentir cada um desses elementos? Quem quiser compartilhar, só abrir o microfone e dizer aqui para nós. Esse foi mais punk que o instinto. Foi bem mais punk. Assim, conforto, eu não senti nenhum. Eu senti um pouco mais no 3. O primeiro foi horrível. Eu senti dor no corpo, na cabeça. Foi um peso. Eu quase caí no chão, de tão pesado que estava o 1. O 2 já foi um pouco mais leve, apesar de eu ter sentido peso também. E o 3 eu estava chacoalhando para um lado, para o outro, mas o lado esquerdo muito pesado. Muito pesado. Esquerda é mãe, né? Nossa, que Uhum, engraçado, porque eu sim. senti no trem o meu lado esquerdo como se a minha mão tivesse dando as mãos para alguém, como se tivesse alguém segurando na minha mão, de tão forte que foi, a minha mão começou a fazer sinal de ancoragem. Mas para mim, assim, eu senti uma vibração muito forte no meu rosto e a minha respiração parecia que tinha um arco de vibração, assim no meu nariz, assim, de tão forte que foi vindo as vibrações, assim, para mim. Olha só, gente, muito E interessante, outra né? coisa Alguém que quer compartilhar alguma coisa diferente aí? Oi, eu Gi, tremi diga. no segundo, eu comecei a tremer de bater os dentes. Achei isso muito louco também. Olha só esse campo, hein, gente? Olha só. Que Tati. interessante, né? Que interessante. Eu senti também pesado o exercício todo. Foi muito engraçado. Eu senti um pouco mais leve, até minha respiração estava ofegante, difícil, pesada. Aí só no 3 que minha respiração melhorou um pouco e meu corpo também, só um pouco também. Não ficou ótimo, não, em nenhum dos três. Muito louco, Uhum. muito Que bem. interessante, gente. É inclusive bem diferente isso, assim, essa experiência. Vamos ver. Eu vou dizer para vocês aí, mas vamos ver o que que isso vai nos revelar. Muito, Tati, muito curiosa. posso, Oi, posso Lu, falar? diga, Lu. Ó, no primeiro, eu senti o meu corpo ferver, literalmente pegando fogo da cintura para baixo, a minha mão formigando, o braço pesado, né? O elemento que eu senti muito forte mesmo foi o fogo mesmo, é o elemento fogo. Já no Uhum, segundo, a respiração ainda continuava, né? Eu não sentia minha respiração, eu não conseguia sentir o ar saindo nem entrando. Era como se tivesse parado, completamente parado. E pensamentos intrusivos de raiva, sabe, pensamentos bem trevosos. E aí, na hora que eu uhum, comecei a respirar, que eu consegui sentir a respiração voltar, aí começou a amenizar. No terceiro, a respiração ficou completamente tranquila, o corpo começou a balançar para todos os lados, para frente e para trás. É como se eu não tivesse mais controle do meu corpo. E no uhum. final, muito bocejo. Muito interessante. Muito interessante. Então, olha, gente, vocês querem que revela ou posso seguir aqui para o final? Depois eu falo para vocês. Não? Eu quero saber que tríade para mim que foi pior. Que nós acessamos aqui, né? Vocês estão curiosos para saber? Que interessante, né, gente? Olha só. Então, anota aí o significado de cada um dos elementos. O primeiro elemento é o sentir, o segundo elemento é o pensar, e o terceiro elemento é o agir. E olha só, o agir em movimento aí, né? Muitos, acho que a maioria falou sentir o movimento do agir, né? Olha só que interessante. E Olha aí, só, falando sobre os insights aí, lógico que para cada um tem um caminho diferente, o movimento aí é porque o objetivo desse exercício é perceber
aonde está mais integrado, qual é o centro de inteligência que está mais integrado, qual o centro de inteligência está menos integrado, e isso, independente do seu tipo, isso tem a ver com o momento da tua coerência interna. Então, pode ser que tenha um momento, eu sou uma pessoa do centro emocional, mas pode ser que eu esteja num momento mais ativa no pensar, que eu estou estruturando algo ali mais de pensamento, ou pode ser que eu esteja num momento de execução, aí eu estou mais no agir, tá? Então, os três centros estão presentes em nós, independente do nosso eneatipo, e isso, a variação aí, essa integração ou desintegração vai variar de acordo com o nosso momento de vida, porque a questão é o que a gente viu, inclusive, com as perguntas. Como é que está o nosso movimento de integração ou de desintegração dos centros? Esse é o grande propósito desse exercício. Então, não se apeguem aí ao eneatipo, e sim ao movimento de integração e desintegração de cada um dos centros, tá? Então, fez sentido aí? Então, comentem como é que tá aí para você, se isso fez sentido, se gerou Sentido insights. total, total, total. Tô chocada, total. Assim que a gente gosta. Muito bom, maravilhoso. Maravilha. Então, bora evoluir aqui, porque é a partir desse exercício que a gente vai trazer algumas reflexões aqui para vocês. Então, olha que interessante, né? Então, nem sempre esses centros estão integrados, por mais que pareça assim, ah, não, tudo bem, pensar, sentir e agir faz parte, está integrado. Não, não é muito bem assim que funciona no nosso dia a dia. E olha que interessante. Essa é a tríade da evolução humana, né? Falando sobre, inclusive, a base aqui do nosso Enneagrama, né? Inclusive, essa é uma masterclass de aquecimento da mentoria de Enneagrama Sistêmico. Então, a gente está usando todos os princípios aqui do Enneagrama. E quando a gente olha os princípios do Enneagrama, a tríade da evolução humana principal é esse triângulo do pensar, sentir e agir. E aí, o que que acontece? A gente está falando até agora de integração, a gente já viu que quanto mais desintegrados nós estamos, mais adoecidos nós estamos. Quanto mais integrado, mais no caminho da saúde e da evolução. E aí, o que que acontece quando a gente está desintegrado em algumas partes? O que que acontece na desintegração do pensar? Quando o pensar, a gente está privilegiando o centro do pensar, sem conexão com o sentir, o que que acontece? A gente se torna fria, distante, e isso dá origem ao mecanismo de defesa da racionalização. Por quê? Porque eu estou pensando demais, eu estou muito ativa no centro do pensar, só que isso não está acompanhando e conversando com coerência com o sentir. Então, vou ficar racionalizando muito sem conectar com o sentir. Então, eu fico na. Isso gera um mecanismo de defesa. Eu fico racionalizando tudo, tendendo a entender a vida no campo do mental, mas sem conversar o mental com o emocional. Então, eu fico extremamente racional, racionalizando tudo. Então, isso já é um sintoma, quando eu fico ativo o mecanismo de defesa da racionalização, já é um sintoma que eu estou privilegiando demais o pensar, e isso não está integrado com o sentir. Ainda no pensar, quando o pensar está desintegrado do agir, o que que acontece? Eu fico pensando, 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 sem agir. Eu fico criando milhões de cenários, plano A, B, C, D, E, F, G, e criei já o plano total ali estratégico na minha cabeça. Mas é tanto tempo que eu coloquei para o pensar que eu esqueço do agir, porque eu estou privilegiando só um centro, e isso gera o quê? Eu fico presa no mundo das ideias, e isso gera a famosa procrastinação, porque eu fico ali pensando, 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 e não estabeleço um prazo para parar de pensar e ir para ação. Então eu preciso sair, abrir mão. Isso quer dizer que planejamento não é importante? Sim, é muito importante. Só que eu tenho tempo para planejar e o tempo para agir. Então, combinar isso e ver o tempo para cada coisa é muito importante, porque senão a gente fica preso na procrastinação.
porque eu fico só pensando e não coloco as ideias em ação, em movimento, né? E a gente viu que o agir pede o movimento, a pedindo ação. Então, imagina ficar presa lá na mente. Não, não vai, cadê a ação? Fica lá só esperando. Bora agir, bora, bora. E que é o famoso vai com medo mesmo, né? Aí é uma parte para pensar, uma parte para agir. Já na desintegração do sentir, o que que acontece? Que eu ficar sentindo, presa no sentimento sem o pensar. Eu fico imersa, mergulhada nas minhas emoções. E aí eu fico sentindo muito, mas se não houver uma parte para analisar isso, para entender, para compreender, discernir essas emoções, além de eu me afogar no mar emocional, ainda eu entro em contato com o sabotador da vitimização. Aí eu fico lá só sentindo, mas sem deixar com que o pensamento separe. O que que eu estou sentindo exatamente? Por que que eu estou sentindo isso? O que fazer com isso? Então, processamento. Se não houver o processamento dessas emoções, eu entro nessa inundação emocional e fico presa na vitimização. Então, isso é o sentir sem pensar. Já o sentir sem agir, o que que acontece? Eu fico lá sentindo, sentindo e não vou para ação também. Então, eu entro em contato com essa sensação de que eu tô sem sair do lugar, eu entro em contato com o processo de congelamento ou estagnação. Então, aquela coisa que eu fico ali sentindo também, mas eu sinto que tem algo que me prende, né? Geralmente em processos de constelação, a grande parte relata isso. Ah, eu tenho a sensação de que eu estou travada. Eu não estou conseguindo sair do lugar. Porque tem alguma emoção presa, geralmente, quando acontece isso, que impede a gente de agir. E geralmente essa emoção que impede de agir está ligada com questões sistêmicas, questão do sistema familiar. Ou algum evento vivido, ou algum evento que está relacionado em lealdade com o sistema familiar. E a gente entra nesse estado de estagnação. Aí a gente precisa de ajuda, né, desse movimento sistêmico para entender essa causa, para sair aí, conseguir agir sem essa sensação de trava e estagnação. Fazendo sentido até aqui, gente? Muito bem. E por último, a desintegração do agir. Quando a gente age sem pensar, o que acontece? Eu estou no modo automático de sobrevivência. Eu fui agir, nem pensei, já fui agir. O que que acontece? Quando eu agi sem pensar, essa é a reatividade. Quem está no comando dessa ação sem pensar? Cérebro reptiliano, reatividade pura. Aí depois vem o arrependimento. Nossa, eu agi, nem pensei o que eu ia fazer. Aí vem culpa, remorso, arrependimento, porque eu tô ali com o cérebro reptiliano ativado, não dei o espaço, eu preciso fazer uma pausa aqui para aí sim pensar, entrar em contato com a parte do neocórtex e aí sim ter opções de escolha, senão se eu agir sem pensar, eu não tenho opção de escolha. Quem decidiu não é a minha parte lógica racional, foi o meu corpo agindo em função de uma defesa, um mecanismo ali de sobrevivência. E quando eu ajo sem sentir, o que que acontece? Eu desconecto das pessoas, do propósito. Então, agir, mas não sentir. O que que acontece? Traz essa sensação de frieza, insensibilidade, né? Porque falta esse contato com as emoções antes de agir. Então, entrar em contato com as emoções faz a gente ter mais empatia, perceber o impacto das nossas ações no outro e o impacto da ação no nosso próprio processo, propósito, no impacto coletivo. Né? A emoção serve para isso, sempre para a gente entrar em contato com essa conexão maior aí com a nossa contribuição, a conexão com o outro. Então, vejam, várias coisas aqui dessa desconexão interna, dessa desintegração que geram sintomas aqui
né? Sintomas do campo mental, emocional e físico. Olha que interessante. Então, isso conta muito aí sobre nós. Eu já falei do pensar sem sentir. Então, é daí que vem o nosso mantra, né? Quem é mentor da consciência sabe, o nosso mantra é: integrar o pensar, sentir e agir é o nosso caminho para evoluir. Então, isso é o nosso caminho para a saúde, o nosso caminho para a evolução. E isso, essa integração entre o pensar, sentir e agir, é o estado de coerência interna. Quanto mais a gente trabalhar para esse caminho do desenvolvimento da coerência interna, melhor a nossa relação com a gente mesmo, com o outro, em qualquer contexto, qualquer contexto pessoal, profissional, mais a gente vai estar cultivando a nossa saúde e o nosso processo evolutivo. E aí a revolução começa nesse movimento, quando aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos passa a caminhar numa mesma direção. A gente para de ficar ali desintegrado, desfragmentado, e a gente começa a ter uma sensação, nossa, parece que eu estou mais aqui centrada, estou mais no meu eixo, estou me respeitando mais, estou mais coerente comigo mesmo. E isso é muito poderoso, porque esse estado muda tudo. Atrai, ou, inclusive, outra qualidade de relação, né? Outras pessoas ali mais coerentes, a gente atrai. Quanto mais coerente nós tivermos, mais a gente atrai pessoas também vibrando, se nutrindo dessa mesma coerência interna. Isso é muito, muito legal, né? A gente começar a perceber isso, que o movimento não é do outro. A gente fala assim, nossa, tô atraindo gente estranha, né? Isso já é um recado, né? Opa, o famoso a gente fala às vezes dedo podre. Nossa, tô com um dedo podre, né? Só tá atraindo umas coisas, tá chegando gente esquisita aqui pro meu lado. Peraí, né? Que recado a gente está recebendo aí? Tem que eu preciso olhar para dentro aí, porque esse é o grande espelho, né? As relações são espelho de nós mesmos, trazendo notícias sobre nós. Então, o que eu preciso olhar dentro de mim para melhorar também a qualidade das minhas relações fora? Tudo começa com essa conexão, né? Do nosso relacionamento com nós mesmos. E isso tem a ver ali com as suas respostas, né? Percebe como é que tá aí mais sendo bem sincero, bem sincera com você mesma. Como é que você tá mais em processo de incoerência interno, mais para coerência interna. E não tem certo e errado, e sim um caminho aqui para evoluir, buscar trazer mais consciência cada vez mais, para você viver cada vez mais essa coerência interna. E isso é importante, gente? Vocês acham que esse assunto é importante, é relevante? O que eu estou trazendo aqui até agora? E olha que interessante, né? Anota essa frase, que essa frase aí para você se lembrar. Coerência interna é a mãe da autoconfiança. Quando eu descobri isso, para minha cabeça fez assim, ó, expandiu. Muita coisa caiu aí, muitas fichas caíram e muita coisa começou a fazer sentido para mim. Coerência interna é a mãe da autoconfiança. E veja como é que chega essa frase aí para você. É diretamente proporcional à sua coerência interna da sua autoconfiança. Faz sentido ou eu estou falando besteira aqui? Se faz sentido, lembrem-se lá, bora evoluir. Então comenta aí comigo. Bora evoluir? Mais um pouco? E aí, falando sobre coerência interna, falando sobre autoconfiança,
uma pergunta aqui para reflexão de vocês. Quando a pessoa está em coerência interna, qual é a principal competência que ela desenvolve nas relações humanas? Então, se a gente tivesse que traduzir isso em uma palavra, o que vem aí na mente de vocês? E qual é a competência vital que afeta todos os nossos relacionamentos pessoais e profissionais? O que vocês acham que é aí o segredo que tem a ver com isso? Quanto mais coerente a pessoa é, mais essa competência é desenvolvida. E essa é uma competência que é vital para as relações humanas aí, do modo geral. Se a gente tivesse que definir isso em uma palavra, o que vem aí para vocês? Carol está dizendo autenticidade, e vem a competência do amor genuíno, sim. E ligado a isso, se a gente tivesse uma competência para desenvolver aí que está conectado com tudo isso, qual seria a competência? Comenta aqui. Quero que vocês me digam aí o que vocês acham. Dani falou verdade, na área inteligência emocional. Isso. Tudo isso está conectado. E aí, se a gente tem uma competência a ser desenvolvida, essa competência é a diferença que faz a diferença nos relacionamentos. Inclusive, é o que diz aí: se eu tiver menos essa competência, eu vou ter relacionamentos tóxicos. Se eu tiver mais, eu tenho mais relacionamentos saudáveis. A Nara está dizendo comunicação. Carol falou confiança. Ótimo. Comunicação ela é afetada por isso, por essa competência, mas a causa raiz aí, a principal competência, ela influencia aí diretamente a comunicação. E a competência é confiança inteligente. Então, esse é o segredo. Esse é o código invisível dos relacionamentos. Confiança inteligente. Então, esse revelando aqui o segredo, né? O segredo, qual é esse código que afeta totalmente todos os relacionamentos? É confiança inteligente. Isso faz muita, muita diferença. E essa é a competência, a metacompetência vital para a gente desenvolver, que faz a diferença aí na qualidade dos nossos relacionamentos. Fundamental, vital, necessária aqui para a gente evoluir muito. E olha que interessante, né? Tem um estudo aqui que fala o seguinte, que 86% das pessoas consideram confiança o elemento mais importante de qualquer relacionamento humano. Faz sentido isso? Se a gente tivesse que fazer uma pesquisa agora, vocês consideram que confiança é muito importante em qualquer relacionamento? Faz sentido para vocês? Muito importante, né? E olha que interessante, né? Então, a confiança, ela é uma competência relacional. Ela é a base fundamental, vital aí de todas as relações saudáveis. E a gente tem uma escala, né? Uma escala de confiança, que vai, inclusive, tem como se a gente pudesse medir a temperatura aí dessa confiança, né? Da desconfiança ali, tem um símbolo da nevezinha ali, gelada. Uma pessoa que vive em desconfiança, né, não confia em ninguém, não confia em nada, ela está num estado de perigo, de ameaça. Se eu não confio em nada nem em ninguém, ela se sente ameaçada. E aí, quando ela se sente ameaçada, ela reage de forma agressiva, né? Lembram da questão da reação que a gente falou? Ela reage a tudo, porque ela se sente ameaçada. E aí, essa pessoa ela não confia em nada nem em ninguém, ela está vivendo em constante alerta e ameaça. Esse é o estado aí de mais desconexão aí com a confiança, ela está totalmente desconfiada, se sentindo ameaçada. Depois, um segundo nível aí na escala da confiança, a gente tem a desconfiança que está ligado à fuga.
essa é uma pessoa que está fugindo, recuando, se distanciando das situações, evitando entrar em contato. Então, ela está fugindo, ela desconfia, ela foge. Então, foge de uma relação, de uma pessoa, de uma relação, de um contato com alguma coisa, é um estado de fuga. Ela tem um pouquinho, já não é em estado de ameaça, mas ela está desconfiando também. Ela vive um estado de confiança, só que ela foge para não ter contato com isso. Depois disso, desse estado, a gente passa para um estado que é a prudência, o estado de cautela. É uma pessoa que fica julgando muito, é muito precavida, ela quer se manter segura e ela fica tomando cuidado e julgando os estados ali para não entrar em nada que possa tirar sua segurança ou nada que entre em contato com situações ameaçadoras. Então, é uma pessoa mais conservadora e sempre fica pensando muito antes de tomar uma certa decisão. Mas ela não confia ainda, ela está ali no estado totalmente de cautela, quer manter o estado de segurança. Isso é ruim? Não. Dependendo do estado da situação, isso é muito bom, porque senão, se ela não tiver o estado de cautela, ela se coloca em situações de ameaça, situações de risco. Então, a cautela é bom. Mas até quando ficar preso nisso também é bom? Depende da situação. Então, aqui tudo é relacional, depende da situação e depende da relação. A gente pode ter um nível de confiança dependendo da relação que a gente estiver analisando aqui. Pode ser que eu seja mais cautelosa num tipo de relação, mais confiante em alguma outra relação. Então, isso varia aí de acordo com a situação e a relação que eu estou considerando. No estado de confiança, que é a competência propriamente desenvolvida, aí sim, a gente tem uma troca que eu sei, eu consigo dar um voto de confiança, ser uma pessoa confiável, e essa troca acontece aqui com uma certa fluidez e uma competência. Então, eu consigo me engajar proativamente em algo, confiar, na pessoa, na situação, e esse relacionamento flui. Nesse estado, daí para frente é que começam as parcerias, casamentos, conexões mais profundas, porque eu sei que eu posso confiar naquela pessoa. Então, começa o relacionamento aqui a acontecer de maneira mais saudável, mais fluida, mais leve. Até a gente chegar no último grau aqui, que é a confiança A e C, que é o quê? O excesso de confiança também a gente pode desvirtuar para uma confiança cega, e aí a gente pode entrar em estados que a gente pode se tornar arrogante ou ingênua, ou dependendo da relação, se tem há bastante tempo, se eu já estabeleço ali um processo há bastante tempo com aquela pessoa, com aquela empresa ou com a situação, aí sim é uma confiança consolidada. Mas eu acabei de conhecer a pessoa e já estou na confiança extrema. Opa, confio cegamente na pessoa que acabei de conhecer, tem alguma coisa aí. De repente eu estou entrando na confiança cega. E isso também não é algo saudável, tá? Então tudo depende aí do qual é a relação que eu estabeleço há quanto tempo. Como é que é essa dinâmica? E aí o que acontece? Se a gente está vivendo muito fixado no estado de desconfiança, se a gente mais desconfia do que confia, o que a gente está fazendo na nossa vida? Cultivando relações tóxicas. Porque se eu não posso confiar em nada e nem em ninguém, geralmente eu vou atrair e viver relações tóxicas. Se eu estou vivendo mais confiança do que desconfiança, geralmente eu vou nutrir aqui relações mais saudáveis. Então, confiança determina muito, desenvolver essa competência é algo muito vital e muito importante. E uma coisa que é legal pensar da confiança é que não é uma competência que é assim, não é 880, ou tem ou não tem. Não, eu posso desenvolver em mim primeiro, mas depois observando as minhas relações, o quanto que eu estou construindo relações de confiança ou construindo relações de desconfiança.
Então, começar a observar isso em mim e o reflexo, o impacto que isso tem no outro é fundamental para a gente saber se a gente está mais aqui construindo relações tóxicas ou construindo relações mais saudáveis. E aí, olha que interessante o que que acontece aí no nosso, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Nas relações pessoais e familiares. Quando eu estou muito em processos aí de desconfiança, o que que acontece na dinâmica das minhas relações pessoais e familiares? Eu estou vivendo o quê? Ciúmes excessivo, necessidade de controlar tudo, o que aquela pessoa fala, o que que ela faz. Eu entro em estado de alerta, vigilância e alerta constante. A comunicação tende a ser mais defensiva ou mais agressiva. Aí nessa relação geralmente tem interpretações mais negativas, falta de transparência, porque desconfia, quebra de promessas ou de acordos, tem um medo constante de abandono, medo da traição, um certo distanciamento emocional e conflitos frequentes. Então, geralmente, se acontecem esse conjunto de coisas aqui, eu estou vivendo mais na desconfiança. Em contrapartida, quando eu nutro essa confiança, construo, né, nas minhas relações que acontece, eu tenho relações aí que são mais, tenho a sensação de mais segurança, tem mais respeito à autonomia do outro, mais liberdade com responsabilidade. A comunicação acontece de forma mais fluida, mais aberta e respeitosa. Eu consigo dar um voto de confiança, demonstrar mais a boa intenção, reconhecer mais a boa intenção do outro. Então, as relações passam a ser mais transparentes, as atitudes, tenho mais sensação de segurança emocional, tenho mais proximidade, mais conexão e uma capacidade de mais diálogo fluido e de resolver conflitos. Então, essa comunicação também flui mais quando eu nutro essas relações de mais confiança. Faz sentido? Vocês reconhecem isso no dia a dia de vocês? Essa diferença entre desconfiança e confiança? E o que acontece nas relações profissionais e empresariais? Olha que interessante. A gente percebe muitos sintomas em empresas que têm muito processo de desconfiança, o que que acontece? São empresas muito burocráticas. Então, sabe aquela empresa que tem muita burocracia, controle para tudo? Isso já é um sintoma que não tem essa confiança desenvolvida, né? Qualquer empresa, qualquer processo tem muita burocracia, muito papel, muita documentação, sinal, isso é totalmente oposto da confiança. Geralmente empresas que têm muita desconfiança têm microgestão da liderança. As decisões são mais lentas porque precisa de muito processo, muita validação, tem que validar com o supervisor, o coordenador, o diretor, o vice-presidente, muito processo. Geralmente cultivam a cultura do medo de errar, medo de julgamento, as pessoas se expressam menos, tem mais ansiedade, mais estresse, ansiedade, às vezes tem processos de burnout, tem mais riscos psicossociais, né? Falando agora da NR1. Aumenta a rotatividade, porque quem que se sente à vontade de ficar numa empresa ali que todo mundo desconfia de tudo e de todos? Então, sai mais gente, então tem mais rotatividade, perda de talentos. Às vezes isso influencia, inclusive, com a reputação da empresa e também influencia nas vendas, porque num processo de muita desconfiança, se eu não confio, eu não compro, né? Então, se a gente desconfia de alguém, a gente compra dessa pessoa? Não compra. Eles têm muita desconfiança dentro da empresa, se eu não compro a ideia, eu não vendo. Então, isso afeta também a parte comercial da empresa. Os vendedores não conseguem vender, porque não confiam. Tem algum processo ali rolando oculto de desconfiança, que vai refletir também no cliente. Então, olha só que impactante isso para o processo profissional empresarial. Então, quando a gente nutre e desenvolve a competência da confiança na empresa, a gente tem processos mais rápidos, mais simples, mais autonomia, com responsabilidade, as decisões são mais eficazes, mais rápidas, a comunicação é mais aberta.
A gente tem uma cultura de mais aprendizagem, de segurança psicológica, tem um alto nível de engajamento dos colaboradores, mais retenção de talentos, isso aumenta a reputação da empresa e a gente tem um crescimento mais sustentável. Tudo acontece aí com o desenvolvimento da confiança. Isso é algo muito, muito importante a gente conseguir perceber isso e saber que isso é uma competência a ser desenvolvida, né? Como é uma competência relacional, a gente pode estrategicamente desenvolver, né? Primeiro medir, depois desenvolver isso. Isso é algo muito importante, influencia muito nos resultados aí nossos em todas as relações, né? Pessoais e profissionais. E a pergunta que eu faço aqui para vocês é: qual é o nível de confiança dos brasileiros? Será que o povo brasileiro é um povo que confia, que desconfia? O que que vocês acham aí? Você mais confia mais, desconfia mais? Comenta aqui comigo, o que que vocês acham? Nara está falando que desconfia. Quem acha que a gente confia mais? No sul, eu acho que o povo desconfia mais também, viu, Nara? Também acho que é mais desconfiado. Quanto mais para o sul, mais desconfiado. Eu senti essa diferença de mudando do sudeste para o sul, senti a diferença mesmo. Acho que é mais, aqui no sul é mais desconfiado. E aí, olha que interessante. Aqui uma pesquisa que compara os países da América Latina e Caribe, né? Só comparando fazendo essa comparação, né? Então, e aí a pergunta aqui dessa pesquisa foi, que é o relatório Trust, perguntou aqui quanto os cidadãos confiam uns nos outros. E aí, comparando os países da América Latina e Caribe, o Brasil está lá no fim do ranking, 4,7%. Então, mostrando aqui que o povo brasileiro é o povo mais desconfiado da América Latina. Se a gente comparar com outros países da Europa, a situação piora, distancia mais ainda, né? Porque os países que têm maior índice de felicidade e menos adoecimento mental são os países também está muito relacionado com a questão da confiança, né? Então, olha só que interessante, né? Então, países Finlândia, Butão, que é uma referência ali em felicidade, também tá ligado ao índice de confiança. Então, olha só, isso é muito interessante a gente observar. Porque a gente acha assim, nossa, o brasileiro confia, né? Mas não. O brasileiro tem fé. Fé, fé em algo maior. Fé em alguma, de acordo com a sua crença, né? Fé em Jesus, fé em Deus, fé em algo maior, dependendo da sua crença enfim, vários tipos de fé aí, de acordo com a religião. Confie em algo maior, né, que é a fé, mas desconfia uns dos outros. Então, a questão da a malandragem, a desconfiança aí de cair em algum golpe, né, tem a questão do oportunismo, e isso tem uma razão de ser, então não é à toa, né, porque houve muito, até o próprio processo da colonização, né, colonização brasileira, né, já começou roubando coisas aí dos outros, né, então começa daí. A gente começa a origem do país, uns roubando terra, roubando a sua soberania. Então, tem uma série de coisas que desencadeou essa desconfiança que faz parte da cultura brasileira. Mas entender isso é interessante, porque quando a gente percebe isso, o contexto que a gente está, e cultiva algo diferente, a gente consegue ter melhores resultados em tudo, em negócios e nas relações nossas também, já partindo dessa premissa, que a gente vai conviver com pessoas que têm sim uma desconfiança. E isso é nível de consciência também, né? Para quem está aqui, que faz parte da certificação Mentores da Consciência, isso é nível de consciência.
Quanto mais a gente cultiva e elevar outros níveis de consciência, mais a gente consegue cultivar a confiança como um valor e como uma competência fundamental aí para a gente melhorar essas relações. Isso é super, super importante. E é como diz no livro A Velocidade da Confiança, do Stephen Covey. Nada é tão rápido quanto a velocidade da confiança. Então, se a gente já tem esse olhar treinado para perceber, opa, nessa relação aqui eu estou mais confiando ou desconfiando? A pessoa está mais confiando em mim ou desconfiando? O que que eu preciso fazer para a gente estabelecer aqui uma relação de mais confiança? Quanto mais eu percebo de forma consciente isso, mais eu consigo evoluir esse relacionamento. E isso é muito, muito, muito relevante. E aí, qual é o ciclo de confiança inteligente aqui? Tudo começa, né? Lembra que eu falei, a gente falou da coerência interna? A coerência interna é a mãe da autoconfiança. Tudo começa com a autoconfiança. Quanto mais a gente cultivar a coerência interna entre o pensar, sentir e agir, mais a gente vai se sentir mais confiante de nós mesmos. Quando a gente tem mais essa coerência interna, eu vou começar a acreditar mais em mim, que eu combino algo comigo, eu cumpro algo comigo. Eu estou sentindo que tem conexão entre o pensar, sentir e agir. Opa, fiz isso, me sinto mais confiante. E aí, quando eu acredito em mim, eu percebo que o decidir vem depois do agir e começo aí fazer as coisas com mais coragem, mais determinação. E aí, quanto mais eu nutro isso, mais eu consigo confiar no outro, a confiança dada, acreditar no outro, dar o voto de confiança, dar uma oportunidade para essa pessoa responder à altura das minhas expectativas e a gente ter uma troca aí saudável. E quanto mais eu deposito essa confiança no outro, mais eu recebo a confiança do outro, o outro começa a confiar mais em mim. E aí eu sinto que o outro pode acreditar em mim, ele sente que pode acreditar em mim e receber a oportunidade de responder à altura as expectativas aí para alcançar os resultados desejados. E aí a gente vai nutrindo esse ciclo que é virtuoso, porque começo a poder mais essa conta. É interessante porque assim é a mesma coisa entre a escassez e a abundância. É a mesma coisa. Então, quando eu acredito que vai faltar, eu tenho que economizar. E aí eu controlo, eu reduzo, e aí eu entro num ciclo de escassez, porque eu fico economizando. Já se eu acredito que não vai faltar, eu esbanjo, eu primeiro eu posso oferecer mais. E aí eu entro no processo de abundância. A confiança é a mesma coisa. Não adianta eu achar que o outro tem que me dar primeiro. Primeiro eu preciso fazer o quê? Dar para depois receber. É o processo inverso. Senão a gente entra na escassez. Então, a autoconfiança eu preciso primeiro dar para depois receber. A gente às vezes faz o contrário, no processo de desconfiança. A gente aprendeu que na falta, aprendeu na escassez. Então é aquela frase que eles falam assim: ah, eu desconfio de tudo e de todos até que se prove o contrário. E não é bem assim, é o contrário, tem que confiar até que alguém prove o contrário. Inclusive em mim mesmo. Esse é o processo de abundância. Faz sentido, gente, isso? É algo importantíssimo isso aqui. Importantíssimo. Muito importante. Então, primeiro preciso confiar em mim. Primeira coisa. Confiar em mim mesma, combinar e cumprir os meus acordos. Começar a nutrir isso de forma bem consciente, essa autoconfiança. Porque a gente não percebe, isso é muito oculto. Roda em nós o tempo todo, mas a gente não percebe. O quanto que a gente desconfia da gente mesma, a gente não confia aí na gente mesma. E aí, se eu não confiar em mim, eu não confio em mais ninguém. Mais ninguém. Aí eu vivo no relacionamento tóxico e eu não sei nem por quê, nem percebo. Aí quando vê, eu fico lá
vivendo relacionamentos tóxicos, 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 não percebo o que que eu preciso fazer para virar a chave desses condicionamentos. E começa aí. E às vezes começa aí porque alguma coisa, eu percebo isso muito nos processos de constelação, muito, que às vezes as pessoas que menos têm autoconfiança, porque aconteceu às vezes alguma coisa lá na infância, principalmente nas questões familiares, ou às vezes até antes, né? Alguém lá no relacionamento dos pais com os avós, né? Muitas vezes acontece por ali, que houve uma quebra da confiança. Aquela pessoa que confiava demais, ela aconteceu algo que fez com que eu perdesse essa confiança. Então, essa quebra de confiança, às vezes a pessoa vira a chave e fica assim, agora eu tenho que desconfiar de tudo e de todos. E aí, quando a gente olha essa origem, da onde houve a perda da confiança, a gente consegue olhar para isso, curar essa ferida e virar a chave. A partir daí, a gente fala assim: nossa, agora eu posso confiar. Agora eu consigo resgatar isso em mim, nutrir isso em mim. Confiar partindo do pressuposto que eu posso confiar em mim mesma. E aí muda tudo, vira a chave. E quando a gente vê isso acontecer, é lindo demais. Quando a gente consegue realmente virar essa chave. Carol, quer comentar alguma coisa aqui? Diga. Sim, Patrícia, na verdade, eu tô aqui escutando você falando e isso tudo tem vindo reverberando muito dentro de mim, porque às vezes eu fico com dó de mim, de estar sendo muito dura comigo, e aí eu mesma perco a confiança em mim. No sentido assim que às vezes eu faço um combinado comigo, tipo, essa semana a gente não vai comer doce. Eu e eu mesmo, né? E eu e o meu eu interior disse A sua carrasca interior. exatamente, a gente conversando aqui assim. E aí depois eu como doce por falar assim, nossa, pô, você trabalhou tanto, você merece e tal, não sei o quê. E aí depois aí a minha outro eu falo assim, mas pô, você vacilou porque você combinou que não iria comer. Então, às vezes eu fico vendo assim que a maioria das vezes é eu querendo me mimar que eu vou perdendo a confiança em mim em alguns sentidos, assim, nesses detalhes que às vezes pode ser pequeno, mas num montante da semana, dos dias, do mês, fica uma coisa grande, porque você vai falar assim, ah, já nem vou prometer isso aqui para mim porque eu não vou cumprir depois, entendeu? Uhum. E esse é o processo aí de construção da autoconfiança. Mas percebe aí como é que estão esses personagens internos, né? Porque tem uma personagem interna aí que é a carrasca interior, que está extremamente rígida e não tem flexibilidade nenhuma nesse plano combinado. E tem uma outra que também que é o prazer, né? A alegria, o prazer de viver. Então, assim, como atender essas demandas? Porque senão a gente fica nisso, né? Pega, fica rígida demais ou fica procrastinando muito, né? Percebe que tudo isso aí, esses personagens internos, tem a ver com essa coerência interna. Como é que está a combinação entre essas três esferas do pensar, sentir e agir? Então percebe Sim, nesse insight aí dessa coerência interna, como é que é possível fazer um acordo que consiga abraçar esses três centros, né? E isso é uma coisa sim, muito legal de pensar, porque às vezes senão a gente fica muito ali, acontece a desintegração, porque a gente construiu um plano, né? Pensando ali, inclusive nesse exemplo que você deu, a gente construiu um plano que só está no pensar e não está considerando o sentir e o agir, ou só está no agir e está negligenciando os outros três centros. Então, como a gente pode construir essa combinação que consegue cuidar e integrar os três centros para que sim a gente construa essa coerência interna? Porque a gente precisa sim de disciplina, mas também precisa de prazer. A gente precisa cuidar do pensar, também precisa cuidar do sentir e cuidar do agir. Então, é tudo isso que vai construir essa coerência interna que constrói essa autoconfiança. Então, aqui a gente está expandindo já uma visão um pouco mais abrangente dessa autoconfiança. À medida que a gente melhora essa relação interna, tudo vai melhorar no processo de construção da confiança externa, que
nas relações. Isso é muito interessante observar. Então, como desenvolver essa competência da confiança aí de maneira consistente e de maneira aí olhando as tríades, né? As tríades da confiança inteligente. A gente tem aqui a consciência no pensar, a conexão no sentir e a interação no agir. O que isso significa? A gente tem habilidades e competências menores aqui em cada um dos centros para desenvolver essa confiança maior, a confiança inteligente. Porque a confiança, ela é uma metacompetência. Ela faz parte aí, olhando cada centro, tem habilidades que a gente precisa desenvolver para chegar nela. Então, olhando no pensar, o que eu preciso fazer? No eixo da consciência, esse eixo, ele representa a nossa percepção a respeito da confiança. Então, é a nossa forma de pensar e refletir a respeito das necessidades vivenciadas na relação de confiança. E aí a gente tem algumas habilidades aqui, competências dentro da consciência. Aí, o que a gente precisa desenvolver? Que é o nosso lado interno aqui, consciência, que está no eixo do pensar, que fala nós com a gente mesmo. A gente precisa desenvolver aqui a reflexão a respeito da fé, que parte aí desde o ceticismo até a fé. No eixo da autenticidade, aí vai desde a dissimulação, a mentira, o engano, até a autenticidade. Então, lembram que alguém tinha falado da autenticidade lá, né, na habilidade do desenvolvimento, a autenticidade está aqui. Ela é uma habilidade que faz parte da confiança. E o perdão, a gente fica entre o perdão aí e o rancor. Se a gente ficar muito presa no rancor, ó, a gente está também cultivando a desconfiança. Então, fé, autenticidade e perdão faz parte aí das habilidades da consciência, do eixo da consciência do pensar. Então, perceber como nós estamos entre esses três pontos aí é importante para desenvolver esse eixo. E o que isso tem a ver com o Enneagrama? Tudo, cada uma dessas habilidades, competências são mais desafiadoras ou mais fáceis aí, dependendo do tipo do Enneagrama. Né? Então, olha aí no tipo 6, aí, entre a fé e o ceticismo, tem a ver com o tipo 6 do Enneagrama. Esse é o grande caminho, o grande princípio do desenvolvimento aí no tipo 6. É a habilidade mais importante a ser desenvolvida. No tipo 3, o grande caminho ali está entre a autenticidade e a dissimulação. Esse é o grande caminho de evolução. Isso tudo faz parte de nós. A gente precisa desenvolver essa metacompetência em nós, independente do nosso tipo. Mas aqui, se a gente olhar aqui, sempre cada um do nosso tipo de personalidade tem um desafio maior para desenvolver um determinado aspecto. Então, esse é o eixo da consciência. O eixo, olhando para o sentir, nós temos o desenvolvimento aqui da conexão. E o eixo da conexão, ele representa a nossa atenção a respeito da confiança, a nossa inteligência relacional, que reconhece o outro, que é importante nós oferecermos para construir essa relação de confiança. Então, a conexão com o outro é importante no sentir. E então, enquanto lá o pensar era o interno, aqui é o externo, essa relação, essa habilidade de conexão com o outro. E aí, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver nesse eixo? A empatia, o foco e a responsabilização. São as habilidades importantes aqui. Sem empatia, a gente não tem conexão com o outro, a gente entra em estados de indiferença. Sem foco, a gente dispersa, fica aí com a atenção focada, a atenção dispersa em vários lugares. E sem responsabilização, a gente vai para a vitimização, a gente coloca a culpa no outro, tudo é problema do outro e a gente não assume o que é nosso. E por último, no centro do agir, nós temos a interação.
Então, o eixo da interação representa a interdependência dessas dinâmicas de confiança, essa predisposição para a gente somar empenhos e ações nas relações de confiança, a interação com o outro, a parte social, é o que gera movimento no agir. Então, as nossas atitudes, o que a gente precisa cultivar nas atitudes? A coerência, a cooperação e a aprendizagem. Sem isso, a gente entra em estados aí de incoerência, olha a incoerência aí. A gente consegue ver, medir aqui. Sem cooperação, a gente entra no individualismo. Individualismo constrói o quê? Desconfiança. E sem aprendizagem, a gente entra no imobilismo. Eu fico parada, estagnada, se eu não aprendo algo novo. Então, isso também afeta as interações, a parte do agir. Então, olha que interessante. São várias habilidades, várias competências que eu vou desenvolvendo em cada uma os três centros de inteligência que vão construindo essa confiança maior, né? Legal, gente, até aqui tá fazendo sentido essa construção aí para vocês? É uma visão diferente aqui. Então, a gente está usando a base do Enneagrama, mas para o desenvolvimento de competência geral, independente do nosso eneatipo. Eu estou olhando aqui as habilidades, as competências relacionais que precisa para junto a gente estabelecer aí uma relação de confiança com qualquer que seja, começando em nós, mas que afeta tudo, todas as relações com as pessoas, em todos os contextos. E você sabia que existe uma forma estruturada de medir essa confiança? Você conhece algum jeito estruturado, pragmático de medir confiança? Como é que a gente faz isso? Olha só que interessante. Aí, aqui que está a novidade, que eu falei que tinha uma novidade aqui para vocês. Olha que legal isso. Tem um super assessment aqui, que é o assessment da confiança inteligente, que uma ferramenta que chama Star Trust, que avalia, foi um estudo que foi feito em uma pesquisa francesa, que mediu e avaliou, trouxe isso como um processo de avaliação, inclusive virou um método que é validado, reconhecido e validado internacionalmente para medir a confiança. E é um assessment que avalia esses três blocos que eu mostrei para vocês, a consciência, a conexão e a interação, e avalia isso nas 9 dimensões que estão relacionadas lógico, eu já fiz o link aqui com os tipos do Enneagrama, e a gente tem uma escala nesse assessment que vai desde a desconfiança até a confiança maior aí. Então, esse assessment, ele avalia a sua autopercepção da confiança, mais a percepção do que você demonstra, que é a avaliação a partir de um cálculo matemático aqui, que é um algoritmo que avalia como você demonstra a confiança nas relações. E ele avalia os três eixos aqui, da autoconfiança, confiança dada e recebida, e em cada uma das 9 dimensões aqui. Então, o assessment, ele dá essa percepção aqui de como é que está a sua autoavaliação versus a avaliação daquilo que você demonstra para os outros aqui, que é a avaliação Star Trust, que é calculada pelo algoritmo e traz cada um dos contínuos aqui, ó, como é que está o seu índice de ceticismo à fé, da dissimulação à autenticidade, do rancor ao perdão, da indiferença à empatia, da dispersão ao foco, da vitimização à responsabilização, da incoerência à coerência, do individualismo à cooperação e do imobilismo à aprendizagem. E avalia também esse assessment do ambiente pessoal e no ambiente profissional e o seu nível de congruência em, nesses ambientes. Então, um assessment muito legal, muito completo, uma visão muito legal para a gente construir não só o nosso processo e fazer esse acompanhamento, como é que está o nosso índice aí de autoconfiança, confiança dada e recebida, então isso traz super insights e a gente pode também fazer
não só para nós, mas aplicar isso também em contextos empresariais e avaliar como é que estão as relações no ambiente de trabalho em outras esferas, né? Como é que está a relação da confiança do líder com o colaborador, com o líder entre pares. Então, na empresa é um pouco diferente. Esse é um relatório mais pessoal, mas empresarial ele tem outras perspectivas até a gente ter uma visão 360 da confiança. E a partir disso, a gente consegue construir um plano de ação bem estruturado, sabendo exatamente o que a gente precisa desenvolver em cada uma das 9 dimensões, tá? Então, isso é muito legal, é uma visão muito interessante, principalmente se a gente vai aplicar em empresa que precisa de algo mais pragmático, tá? Isso já é um super insight para nós, para o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Mas isso em empresa é muito ouro, porque aqui a gente consegue ter a base para desenvolvimento de segurança psicológica e redução dos riscos psicossociais. Então, quem está envolvido com a NR1, a parte de construção de saúde mental nas organizações, isso aqui é ouro puro. Então, super recomendo. E qual a boa notícia? Quem está comigo na mentoria, é, na mentoria Revolução Sistêmica, vai ter esse assessment, vai receber esse assessment, vai receber a devolutiva dele, todo o relatório vocês vão receber, e a gente vai trabalhar ele também, como isso se relaciona com o Enneagrama, como fazer para usar isso aqui também para desenvolvimento de pessoas. Então, vocês têm muita coisa legal que a gente vai ver na mentoria. Aguardem, tá? Então, vocês vão receber esse assessment. Quem não está na mentoria, por favor, venha participar da mentoria. Eu vou contar aqui mais detalhes para quem ainda não está. Quem está, já fiquem animadas, motivadas aí, porque tem muita coisa legal que a gente vai ver juntos aqui nesse processo. E quem não está, mas mesmo assim quer conhecer um pouco mais desse assessment, eu faço o processo de aplicação também desse assessment, e não só em contexto também de mentoria individual, mas também em contexto empresarial. Então, quem quiser depois saber mais sobre esse assessment, me manda mensagem aqui que eu vou ficar bem feliz em contar mais detalhes para vocês. Mas quem faz parte da mentoria, vocês vão ver, ele vai ser um dos assessments que eu vou usar como base, a gente vai falar bastante, usar ele como referência, de forma bem estruturativa, como ponto de partida. Porque não é só a gente trabalhar os pontos ali da nossa personalidade, a gente pode usar o Enneagrama de forma muito estruturada para fazer muitos trabalhos de evolução em vários contextos, né? Então, esse é um caminho aqui muito, muito legal para a gente usar o Enneagrama também nas organizações. E aí, confiança, né? Espero que eu já tenha convencido vocês da importância do tema da confiança, como esse é um tema importante. E o Stephen Covey fala o seguinte: olha que legal, olha que frase sistêmica ele traz para nós. Confiança é a cola da vida, é o ingrediente mais essencial da comunicação efetiva, é o princípio fundamental que mantém todos os relacionamentos. Olha que lindo isso, que visão sistêmica ele traz para nós, né? E o Stephen Covey é um estudioso, ele traz um estudo de muitos anos a respeito muito profundo dentro das organizações a respeito da confiança, inclusive fazendo as relações todas com o resultado, né, dentro e fora das organizações e o resultado financeiro aí dentro das empresas. Então, uma supervisão para nós aqui. E para você que quer continuar evoluindo nesse assunto, viu que isso é super relevante, eu tenho um super convite aí para você, que é fazer parte da mentoria Revolução Sistêmica. O que a gente vai trabalhar nessa mentoria? É a base do Enneagrama Sistêmico. Por que é Enneagrama Sistêmico? Porque não é mais Enneagrama puro, é Enneagrama na visão e na perspectiva sistêmica, que é a junção, consolidação aí do meu processo de muitos anos vivenciando, estudando, aprendendo e juntando essas coisas. Então, o objetivo dessa mentoria é uma abordagem única aí que une o autoconhecimento profundo com a inteligência relacional,
com a liderança sistêmica. Então, nessa mentoria, o que que a gente vai ver aqui? Né? Inclusive, já dando as boas-vindas para quem está aí, quem já faz parte da mentoria, já tem aqui gente aqui, ó, já tem uns rostinhos aqui que já estão comigo nessa mentoria. Então, Lu está aqui ao vivo, Nara já está nessa mentoria. E você que quiser fazer parte, aí as inscrições estão abertas. Essa mentoria começa no dia 1º de abril. Não é mentira, é verdade. Dia 1º de abril a gente começa. Eu vou contar para vocês as datas. E a gente vai trabalhar os 3 pilares nessa mentoria, mentoria avançada de Enneagrama. Por quê? Não é para a gente falar sobre conceitos e teorias do Enneagrama, que a gente vê que a maioria dos cursos fala sobre o conceito do Enneagrama, não é o objetivo dessa mentoria. O objetivo dessa mentoria é viver o Enneagrama de forma prática na sua vida. Então, com os 3 pilares. Pilar 1, eu essencial. Então, a gente vai falar sobre toda a aplicação desse processo do Enneagrama no seu processo de autoconhecimento individual. Depois, no pilar 2, a gente vai falar sobre o Enneagrama nas relações. Então, como isso funciona, quais são as dinâmicas e como isso tem a ver também com as questões sistêmicas, né? Lembrando que eu não estou trazendo Enneagrama puro aqui, a gente vai falar sobre todas as questões do sistema familiar, todos os padrões repetitivos que influenciam nas relações. E por último, terceiro pilar é na liderança, no desenvolvimento de equipe, na comunicação, no feedback, e tudo isso também na visão sistêmica. E aí a gente vai ver tudo isso, vamos ver as tríades, então toda a visão mais profunda das tríades a gente vai ver, a parte instintiva, enfim, mas não falando da teoria, sim na aplicação prática no seu dia a dia. Então, que é sempre a pergunta que eu fiz quando eu aprendi Enneagrama, né? Eu fazia essa pergunta, era até chato com os meus professores. Tá, eu aprendi isso, como eu aplico no meu dia a dia? Como eu aplico na minha vida? Como eu aplico nas minhas relações? Como eu aplico com a minha equipe? Então, é isso que eu trouxe aqui para você, porque sempre foi um desejo de eu aprender sobre isso, e eu fui estudando sobre esse assunto na perspectiva sistêmica. Então, é Enneagrama sistêmico, por isso tem essa teia invisível aí, que já conecta um monte de coisa aí, que está além do símbolo do Enneagrama, essas linhas aí que virou essa grande teia, é isso que nós vamos ver aqui nessa mentoria. E aí, tem um assessment que é exclusivo, que está sendo finalizado aí para apresentar para vocês nessa mentoria, que fala sobre esse processo aqui do Enneagrama também, que junta com os sabotadores, tem essa correlação aqui com os sabotadores, tem as tríades, todas as tríades aqui, e que ela vai contar para nós, essas tríades vão contar para nós aqui na visão sistêmica, a gente vai descobrir tudo isso na mentoria. Então, o objetivo dessa mentoria é a gente trabalhar mais autoconsciência, autorresponsabilidade, melhorar as nossas relações de confiança, construir de forma bem prática essa integração entre se pensar, sentir e agir cada vez mais para a gente evoluir. Esse é o processo. Então, a mentoria começa dia 1º de abril. Encontros ao vivo vão ser 10 encontros ao vivo às quartas-feiras, das 7 às 10 da noite, com um intervalinho, mas, além dos 10 encontros, então, uma vez por semana e todas as quartas-feiras, a gente vai ter também mais uma sessão de mentoria individual comigo, 3 meses de acompanhamento para a gente trocar, conversar, aprender bastante. Tem vários materiais que eu vou disponibilizar para vocês, ferramentas, recursos, assessment, tem um monte de coisa, o kit de boas-vindas que vocês vão receber também. Eu não coloquei aqui, mas tem infográfico, tem um monte de coisa, um monte de material, recurso, frameworks, e combinando isso, inclusive, com outras bases. Então, tem Enneagrama combinado com Mindfulness, combinado com segurança psicológica, com inteligência emocional, com um monte de coisa que a gente gosta de juntar tudo e misturar. Então, aqui não vai faltar bases e recursos diferentes aqui para a gente evoluir juntos, tá? Então, lembrando o nosso mantra aqui,
integrar o pensar, sentir e agir é o nosso caminho para evoluir. Então, esse é o caminho. Então, quem quiser evoluir, vou ficar muito feliz em ter vocês aqui fazendo parte da mentoria, que já está chegando aí, dia 1º de abril. Logo a gente se vê e vamos evoluir muito, muito juntos. Então, agradeço demais aí a presença de vocês. Espero que tenha sido muito, muito proveitoso, que tenha gerado muitos insights essa masterclass de hoje. E fico disponível aí quem quiser fazer parte da mentoria, só mandar um oi aí, bora evoluir. Comenta comigo lá nas redes sociais, Paty Calazans, ou me manda um oi ali quem tiver meu WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui fazendo parte da mentoria Revolução Sistêmica. Então, bora evoluir e revolucionar. Então, agradeço demais, boa noite para vocês. Eu que Nos vemos dia agradeço. 1º. Obrigada, Paty. Obrigada, gente. Boa noite.